Aí, de lá para cá, dou aula de crescimento e desenvolvimento lá para a universidade, né? É uma matriz curricular um pouco limitada, né, em algumas disciplinas do eixo biológico. Então, não tem aprendizagem motor, o controle motor, só tem uma disciplina, crescimento e desenvolvimento, e eu tenho que dar uma rebolada para falar um pouquinho de cada coisa nesse curso, para os alunos. Pois é, e a coisa, tá saindo toda hora o vídeo, pausando. Eu assisti uma live sua, com Paulo Figueiredo, em que você deu uns dados estatísticos muito preocupantes a respeito do sedentarismo infantil. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Existe infelizmente, no sedentarismo no Brasil, se estima que mais da metade da população brasileira não é sedentária, né? Quando em relação a crianças, adolescentes, entre 11 e 17 anos, esse valor sobe bem mais, né? Vai para 80% nos meninos e 89% nas meninas. Isso é um levantamento feito num estudo da revista Lancet, publicado na OMS, que fez um levantamento de sedentarismo nessa faixa etária em crianças e adolescentes que estejam estudando, né, em alguma instituição pública ou privada, no mundo inteiro. É um estudo bastante interessante, publicado agora em 2018, se não me engano, 2020. E é alarmante, né, porque 80% dos meninos, 89% das meninas não atingem as recomendações mínimas de atividade física para essa faixa etária, que seria em torno de 60 minutos por dia acumulado de exercício moderado a vigoroso, de intensidade moderada a vigorosa. Então, realmente é preocupante, né? E também o tempo em frente à televisão, eu acho que é uma coisa bastante preocupante, porque está relacionado com uma série de alterações ruins, né? Pra você ter uma ideia, foi feito um levantamento no censo de 2015, né, do IBGE, onde em crianças cursando o 9º ano, que é em torno de 14 anos de idade, 56%, um pouco mais, passam mais de 3 horas sentados em frente a uma televisão, a uma tela, de uma maneira geral. E aí tem alguns estudos que mostram o excesso de assistir televisão com a diminuição da espessura da massa branca, onde estão os nossos axônios dos neurônios no córtex, né, que fazem a comunicação de um neurônio com o outro, enfim. Então, é uma alteração estrutural que está relacionada diretamente também com a cognição. Tem o outro lado da moeda, que o exercício físico ele melhora a espessura da substância branca no cérebro. Então, tem um contraponto aí que leva a gente, mais uma vez, a ratificar a importância do movimento para a espécie humana de uma maneira geral, né? Então, a gente se esquece que nós somos animais, né? Que não nascemos para ser sedentários. E eu venho fazendo uma série de lives, né? Falando de saúde mental, especialmente na depressão e na ansiedade, e que a gente sabe, né? Nós temos visto aí, através dos trabalhos, não só lá do laboratório de vocês lá, mas do mundo inteiro, mostrando a importância do movimento para a saúde mental, né? E a gente sabe também que exercício físico faz parte de um hábito, né? O esporte, se não começar em criança, dificilmente um adulto vai se movimentar para o esporte ou vai gostar do movimento em si, ou do exercício. Eu acho que existe uma coisa interessante, né, quando você fala do movimento, de uma maneira geral, né, quando a gente lembra lá dos nossos antepassados caçadores-coletores, o movimento fazia parte, né,
E se nós olharmos o genoma dos caçadores-coletores nossos antepassados e comparar com o genoma do homem moderno, ele não mudou, é o mesmo genoma. Então existe realmente uma coisa inerente ao movimento que é o nosso sistema metabólico, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema musculoesquelético, cardiovascular, ele é moldado, ele é feito em prol do movimento. Então, assim como ele tem uma eficiência para que o movimento seja melhor, ele depende do movimento também para funcionar adequadamente. Exatamente. Não tinha televisão, né? Não tinha tela lá atrás, né? Não tinha esse tempo sedentário sentado, não tinha essa oferta excessiva de energia em forma de alimentos, nem sempre nutritivo, né? Muitas coisas que hoje se levanta, né? Que o Rolando que gosta de falar muito disso, sobre jejum intermitente. Jejum intermitente, esse é natural meu, eu fazia desde sempre. Então isso é uma coisa que naquela época realmente lá atrás não se comia com tanta frequência, não tinha 3, 4 refeições por dia. Às vezes ficava-se mais de uma semana, pelos levantamentos que se fazem, mais de uma semana sem comer. Dependia da caça, do que poderia coletar, e sempre em movimento. Então, na verdade, existe uma certa lógica metabólica e também genética que regula esses processos, né? Que regulam esses processos. E aí, quando o homem passa a viver num ambiente onde você tem uma oferta muito grande de energia e uma baixa quantidade de atividade física, é o que a comunidade científica que estuda essa área fala que dá defeito, né? O defeito se manifesta através de doenças degenerativas, né? Obesidade, diabetes, depressão, enfim, por aí vai. Então, eu acho que existe uma coisa também que, recentemente, relativamente recente, né, que tem chamado a atenção, até então uma coisa mais intuitiva, hoje você tem evidências do modelo animal e modelo humano, que é a influência do movimento para a saúde mental, como você acabou de falar, de uma maneira hoje mais robusta, né? As evidências são mais robustas, mostrando efetivamente alterações estruturais no cérebro, né? Formação de novos neurônios na região do hipocampo, que está associado com a cognição, com a memória. Ou seja, não é uma coisa só intuitiva, né, de que faz bem para a cabeça, uma coisa que é meio subjetiva. Hoje a gente tem realmente informações de que essas alterações comportamentais, elas são frutos de alterações estruturais também, de neurofisiológicas. Então, não é só do pescoço para baixo, né, como a André gosta de falar. Existe uma coisa realmente que é muito mais integrada. Você falou uma coisa na entrevista que você fez com a Helena, eu vou repetir aqui, o Paulo fez uma entrevista com a Helena Moraes, que está disponível lá no YouTube. O link, se vocês quiserem, está no perfil da Helena, professora Helena Moraes. E você falou uma coisa lá que foi bem interessante, né? Como a ciência olha a natureza de fora, né? Como se não fizesse parte da natureza. Né? E hoje está aí a Covid para nos mostrar que a natureza se dá muito bem sem a nossa presença, né? E não só isso, eu acho assim, a gente se coloca na vida e não entendemos que nós somos a vida, né? E a vida, para funcionar, ela pulsa. Né? Tudo é movimento, dia e noite, o sol se modifica, a lua se modifica, a maré se modifica, o clima se modifica, o ar entra e sai, sístole e diástole, então tudo é movimento. É verdade. Né? Então eu acho que o movimento faz parte da vida, além da saúde física, além da saúde mental, do pescoço para baixo, pescoço para cima, mas um ser integrado, né, no planeta, né? Essa percepção, né, existe uma tendência. Quando eu falei aquilo, eu não falei nem em relação à ciência, né? A ciência a gente tem que olhar como uma entidade muito ampla, né, que envolve um processo, né, que às vezes a gente tem muita visão da ciência ocidental, que são processos mais fragmentados, né? Mas a visão oriental da ciência é uma visão mais integrativa, né? Hoje existe uma tendência grande a ter um casamento entre essas duas visões, cada vez mais, né? As evidências científicas, elas apontam todas para esse sentido. Então, quando a gente fala isso, assim,
Na verdade, o homem se apropria de algum conhecimento que ele descobre de uma maneira, às vezes, inadequada. E realmente, quando eu falo assim, a gente começa a estudar alguns processos, às vezes, em pesquisa científica, muito especializados, muito específicos, e vai perdendo um pouco a noção de que ele faz parte de um contexto maior. E essa visão, ela transborda, de repente, para tudo na nossa vida, né? E a humanidade, ela vem caminhando um pouco dessa maneira. Então, existe uma certa arrogância da comunidade científica em alguns momentos, e do homem, de uma certa forma, em achar que a gente está fora da natureza, sendo um observador, ou acima da natureza. E aí vem um vírus e mostra que a história não é essa, a gente é mais um naquela história, a gente é mais um naquele conceito, e nós não fazemos falta. Né? Então, se hoje a espécie humana sair da face da Terra, o cachorro vai continuar, o leão vai continuar, a barata vai continuar, vai todo mundo continuar. Infelizmente, né, provavelmente melhor a Terra com a gente presente. Né? Então, essa percepção assim de que nós não somos tão necessários deve não só para angustiar a gente, no bom sentido, mas para mostrar que a gente tem que cuidar da nossa presença aqui também, tem que fazer por onde, né? Porque da maneira como a gente está encarando as coisas, outras lições dessas, elas vão aparecer, não tenho dúvida. Vem um vírus que imperceptível e fala assim, olha, você é mais um micróbio nessa história, você não está melhor, não está fora, você faz parte disso, está inserido nisso e não faz falta. Então, calça as sandálias da humildade e procura ter uma vida melhor, se relacionar melhor com esse ambiente. É verdade. E assim, é uma doença em que a sua reação a ela depende basicamente do sistema imunológico, né? E aí cabe o assunto que a gente vai abordar hoje, né? Porque como se estrutura a saúde, né? Que é aí física e mental. Né? A mental nós vamos falar num outro momento, né? A saúde emocional, como é que ela se constitui, como é que ela acontece. Mas a saúde física, a alimentação também eu vou fazer uma outra abordagem, mas o movimento está ligado a isso, né? O que você acabou de falar, nós temos a genética do caçador e coletor, e de repente a gente senta e bota o controle na mão, ou o celular, hoje mais comumente, e se organiza em cima disso, se estrutura em cima disso. Né? Para você ter uma ideia, isso que você está falando em relação ao sistema imune, existem 3 aspectos que impactam o sistema imune, né? Que é o envelhecimento, as pessoas vão ficando mais velhas e o sistema imune vai perdendo uma certa eficiência. O sedentarismo e a obesidade. Agora, é muito interessante entender que o sedentarismo ele é um aspecto que não depende dos outros. Ou seja, o indivíduo pode ser obeso, pode ser idoso, mas se não for sedentário, ele tem uma chance muito melhor, o sistema imune que vai funcionar muito melhor. Então, não é uma coisa que é linkada à outra. Né? É um aspecto independente. O sedentarismo por si só, existem alguns estudos muito interessantes com repouso forçado na cama, que mostram alterações metabólicas bastante interessantes. Assim. Existe uma perda da flexibilidade metabólica. O nosso corpo começa a não ser tão eficiente para consumir gordura, por exemplo, priorizando a utilização de glicose, de açúcar. Ao mesmo tempo que perde a sensibilidade à insulina, ou seja, ele tem uma prioridade para usar o açúcar, mas também não consegue botar muito açúcar para dentro da célula. Não consegue. Tudo isso foi observado em experimentos onde o indivíduo não se movimentava por 7 dias. Em 3 dias já começa a ter em apenas 7 dias, né? Metabólica. Em 3? Então, nossa, assim... importante. Com menos até se observou já uma alteração. E aí só o fato de o indivíduo voltar a se movimentar já faz com que haja uma normalização disso. Então, não se sabe exatamente os mecanismos exatos que fazem essas relações de causa e efeito. Cada vez mais se entende isso melhor. Mas isso só leva a gente a confirmar cada vez mais que você tem que se movimentar. Agora, o grande problema, Ana, é quando a gente vê esses percentuais de sedentarismo no mundo, e a gente
né, principalmente nós que estamos formados em educação física, a gente faz uma pergunta, né, assim, em que momento o homem parou de se movimentar? Em que momento ele deixou de gostar de se movimentar? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer. E entender por que as pessoas não querem se movimentar mais. Eu acho que existe uma coisa muito importante também que nós, professores, temos que levar mais em consideração, que é a própria empatia, que é a própria... Como é que a gente lida com a prescrição de exercícios, né? Como é que a gente entende o que o outro gosta, o que o outro sente, como é que a gente pode adequar uma atividade física, um exercício físico para o outro, de uma maneira que ele realmente vai abraçar aquilo, que ele sinta prazer, que ele sinta vontade de fazer. Por incrível que pareça, o esporte ele tem uma chance muito maior em dar certo do que fazer musculação, por exemplo. Porque o Com esporte certeza. É lúdico, né? O esporte é lúdico. Então, O esporte é aplicado de forma lúdica, né? Porque também tem aquela coisa da escolinha que é terrível, porque cai na monotonia também, né? Perde totalmente o lúdico. Esse é um grande problema. Hoje eu dei uma aula para uma escola de dança, né? Eles me pediram para falar um pouco de crescimento e desenvolvimento e tal. E, assim, uma escola onde tem o carro-chefe é o balé clássico. Eles têm bailarinos no mundo inteiro. Uma escola que começou lá na Tijuca, uma escola famosa. Eles têm bailarinos no mundo inteiro, em companhias importantes no mundo inteiro. Ou seja, eles formam bailarinos profissionais com uma certa frequência. Fazem um trabalho muito interessante lá. Tem uma preocupação muito grande com essa formação. Mas existe o negócio que não é só a vontade da escola, dos professores em terem isso, mas o ambiente do balé como um todo é um ambiente muito rígido, muito agressivo, muito pesado, né? Tanto do ponto de vista estético, como do ponto de vista também de desempenho. É uma coisa muito massacrante, é uma coisa muito cruel em alguns momentos. A cobrança é muito massacrante, imagino. Exatamente. Então, o que você falou é muito importante. Isso no esporte competitivo não é tão diferente assim. Agora, como é que o professor lida com isso, né? Como é que ele consegue ter uma atuação onde vai continuar buscando o rendimento, a melhora, o desempenho, mas fazendo com que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele se envolva no esporte, até mesmo competitivamente, mas ele também saiba as suas limitações, saiba que não chegar a uma seleção brasileira ou não bater um recorde mundial não é o mais importante, que ele pode lidar com isso. Ele pode usufruir daquele esporte de uma maneira mais saudável. Então, eu até falei da minha filha, que é uma ex-atleta de ginástica olímpica com 10 anos de idade, e a ginástica olímpica é um exemplo muito, pelo menos no Brasil... Também. É quase igual ao balé. Ou pior. É quase igual ao balé. Ou pior. Nos Estados Unidos isso já está mudando um pouco. Né? Agora no Brasil, eu já trabalhei com atletas, eu fui atleta também, assim, nada me convence de que precisa ser dessa maneira, entendeu? Nada me convence que uma sessão de alongamento tenha que fazer uma criança de 8 ou 9 anos chorar. Isso realmente é uma coisa que não entra na minha cabeça. E aí você tem a modulação de maturidades diferentes, né? De níveis maturacionais para a mesma faixa etária diferentes, não só no aspecto musculoesquelético, mas no aspecto emocional também. A flexibilidade, por exemplo... Né? Principalmente, né? Porque, principalmente... Outra, de um indivíduo para o outro. Aí você vê, assim, determinadas crianças com aquela mesma intervenção de flexibilidade. O mesmo objetivo. Não sentiam nada, se divertiam, outras sofriam excessivamente. O professor que não se preocupa... Eu estou lembrando aqui... De adequar... Pode falar. Termina de fechar o seu pensamento. O professor que não se preocupa em ler essa criança, né? E quando a gente fala em criança em determinadas modalidades, já é uma criança atleta, em ler e entender que o mais importante é ela ter prazer, ela gostar do que ela está fazendo para ter uma vida longa dentro do esporte. Se ele não tem essa percepção, ele está no lugar errado.
Ele não tem que estar ali. Então, assim, do time da minha filha de ginástica olímpica, que se não me engano eram 12 meninas, e tinham meninas talentosas, a minha filha era uma menina com certo talento, só ficou uma, a menina, que é a Flavinha, que hoje está aí disputando a Olimpíada. De 12 ficou uma. Então a minha pergunta fica assim, será que se tivesse uma abordagem um pouco diferente, não teriam mais Flavinhas nesse time, né, que seguiriam mais à frente? Eu vou me arriscar aqui a ter uma certa prepotência de achar que sim. Porque fica essa meio seleção natural de uma maneira meio burra, né? Eu fiz remo também uma época, eu me lembro que existiam garotos talentosos no remo, mas que não conseguiam arcar com aquele regime de dar a volta no lagoa, de não sei o que era igual para todo mundo. Ia se machucando, ia se lesionando, ia ficando pelo caminho. Só sobreviviam os fortes, que não necessariamente eram os mais talentosos. Então existe essa complicação, assim, de não utilizar a ciência, de não utilizar o conhecimento acumulado que nós temos hoje, não só na fisiologia do exercício, mas também nas áreas da psicologia, na área afetiva, né, da empatia, para se usar essas ferramentas, esses conhecimentos, para entregar um produto melhor para essas crianças, né, que estão na iniciação esportiva, eu acho que é uma burrice muito grande. Eu acho que falta um pouco isso. Existe um espaço grande nessa história, entendeu? Que me incomoda um pouco. Então, essa noção de já existem alguns clubes que estão investindo em profissionais para dar um conhecimento maior de crescimento e desenvolvimento naqueles que trabalham com a iniciação esportiva, com as crianças que são atletas. Eu acho que é realmente o caminho a ser seguido. Ainda mais no mundo de hoje. O conhecimento, né? O conhecimento facilita ela algumas coisas. Um risco alto de ser um adulto sedentário. Porque tomou horror, né? O conhecimento, né, sobre crescimento e desenvolvimento nos meios de esporte de iniciação, né? Iniciação desportiva é fundamental. Mas aí você fez uma pergunta, você deixou uma pergunta no ar, em que momento nós paramos de nos movimentar? Né? E essa pergunta está aqui na minha cabeça, porque eu tenho feito lives maravilhosas com pessoas da área da psicologia, né? E que associam muito o movimento ao desenvolvimento emocional. Né? E aí eu lembrei, vou fazer vários links aqui. Eu lembrei da minha filha que reclamava comigo. Falou, porra mãe, quando você chama para ir para um churrasco, tem que subir o morro, descer o morro para chegar no lugar do churrasco. Quando você chama para ir à praia, tem que fazer uma caminhada de não sei quantos quilômetros. Mas hoje, eu nunca fui atleta e nem obriguei a filha, nem muito incentivei, porque eu não tenho o espírito da competição, eu não sou competitiva. Mas sempre gostei de me mexer. Então tinha que ir de bicicleta, não sei aonde. Enfim, hoje ela é adulta e ela corre. Ela gosta de correr, ela gosta de se movimentar, ela gosta do movimento. Né? E aí, voltando lá para a sua pergunta, em que momento a gente parou de se movimentar, eu acho que é no momento em que a gente perde a conexão com a vida. Né? Porque aquela criança vibrante, aquela criança que está vívida, que está dentro de um ambiente sadio, em que todo mundo meio que se movimenta, eu não digo ser atleta, não, que gosta de se movimentar, que faz coisas, que pratica, que faz um ambiente para a criança, né? Eu vou fazer o meu programa, se eu tenho filho pequeno, o meu programa é em função do meu filho, sempre. Sempre foi assim. O meu programa é o programa que o meu filho gosta. Então, isso aí vai envolver movimento, claro, né? Porque criança não fica parada. Né? Agora, se eu quero ficar no conforto da minha casa, eu vou dar um telefone para ele. Né? Se eu vou ficar sentada em frente à televisão... uma coisa termina puxando a outra, né, Ana? Assim, o que você falou é verdade. Isso tem várias evidências mostram, e também é muito fácil de entender que
A criança lá da primeira infância, segunda infância, até aí antes da adolescência, ela é muito influenciada pelos pais. Então, o comportamento dos pais dentro de casa vai ser o modelo. Elas vão fazer o que os pais fazem. Da adolescência para frente, né, que a criança começa a ter outros referenciais fora de casa. Então, começa a ter outras influências comportamentais. Mas, até os 14 anos de idade ali, volta de 13, 14 anos, é uma influência grande do modelo dos pais dentro de casa. O pai, da mãe, dos dois, não importa. Então, eu acho que falta um pouco entender assim, o que você gosta de fazer? O que te dá prazer? E a gente procurar adequar uma prescrição de exercício para essa pessoa, para o que ela se importa, né? Para trazer baseado ela na escuta. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que em um determinado momento, eu não estou conseguindo... eu acho que existe assim, quando você fala... Durante um bom tempo, e ainda tem isso um pouco presente, né? A prática do exercício físico ela ficou vinculada a determinados parâmetros, né? Um parâmetro de estética, de alteração de composição corporal, e na área da saúde, né? Onde exercício tem toneladas de evidências mostrando como o exercício pode ser, em determinados momentos, até um medicamento, um tratamento, e também na prevenção de várias doenças. Teve aquele formato da prescrição, da intensidade, da frequência, da duração, sem se preocupar um pouco em ser divertido, em ser uma coisa prazerosa. Então você vai ter as pessoas que de repente vão gostar de fazer isso, aquelas pessoas que têm uma disciplina muito grande, então independente da motivação, elas vão atropelar a motivação e vão fazer porque são disciplinadas, mas isso é um percentual pequeno da população, né, que tem essa coisa de fuzileiro naval, de acordar às 4h30 da manhã, eu vou fazer, querendo ou não querendo, eu vou fazer. Então, assim, se a gente, o professor da educação física não se preocupar em levar em consideração, né, do que a pessoa gosta e adequar, eu acho que hoje o grande desafio é você adequar esse prazer, né, que a pessoa gosta de fazer, que aí envolve a dança, envolve várias atividades interessantes, né, escalada, canoa havaiana, surf, ao ar livre. Como é que a gente pode agregar isso aos parâmetros que são necessários para a melhora da aptidão física? Então, esse casamento, de repente, da própria academia, da sala de musculação com o esporte outdoor, na minha opinião, seria um dos caminhos aí que a gente poderia aumentar a retenção, aumentar a adesão à prática esportiva, porque aí começa a fazer sentido. Não, eu vou fazer musculação porque eu vou conseguir, eu vou usufruir mais, vou ter mais prazer pegando onda no meu final de semana, ou fazendo aquela escalada. Ou vão conseguir, né, fazer a escalada. Exatamente. Eu vou ter um professor que vai montar um programa que vai dar uma certa transferência do que eu estou tendo lá na sala de musculação para a parede, para a rocha, né, ou para aquela pedalada no final de semana. Então, existe um certo propósito que está vinculado com prazer. Hoje a gente tem muitas opções em relação a isso, outdoor, né, ainda mais no Rio de Janeiro, que é um lugar privilegiado para esse tipo de coisa. Agora, falta um pouco o professor ter empatia, né, de perguntar assim, do que, não só ter aquela prescrição de exercício num sentido só. Bom, eu vou prescrever porque eu sou professor de educação física, você não entende absolutamente nada, então eu vou fazer o que é melhor para você. Eu acho que tem que ouvir, né, o que a outra pessoa quer falar para você. De repente ela tem alguma outra ideia, de repente ela tem alguma barreira que ela não está falando ali para você. Se você não levar isso em consideração, dificilmente esse programa de exercício ele vai dar certo, ele vai atingir os objetivos. É a mesma coisa que você fazer exercício para emagrecer. Se você coloca como emagrecimento o seu objetivo e você não emagrece, esse exercício não funciona. Não funciona. Agora, se você coloca vai desistir. Se você coloca o exercício para ser uma coisa que vai fazer você se sentir melhor, vai fazer você ser uma pessoa melhor, o emagrecimento vai ser uma consequência que vai acontecer a médio e longo prazo. E mesmo que não aconteça, você vai continuar fazendo o exercício. Então, eu acho que tem que ter uma abordagem um pouquinho mais ampla
né, mais amigável, como a gente gosta de falar, né, em relação às pessoas. E isso em todas as faixas etárias, mas o mais importante ainda é na escola, é na escolinha, na iniciação esportiva, que é lá de trás que isso vai ser construído, né? E aí, aquela criança ali vai ser o adulto que vai fazer ou que não vai fazer atividade física de uma forma regular. E aí você falou de uma coisa muito importante, né, no professor, que é a percepção. A nossa percepção da realidade, ela é alterada à medida que a gente vai envelhecendo. Porque o nosso sistema de crenças vai se fortalecendo e vai alterando a nossa percepção da realidade. Né? Então, é preciso muito contato para você olhar para o outro e realmente ver o que está acontecendo ali. Né? Ou então, perguntar, né? Que é o que você falou do Paulo Figueiredo lá na sua entrevista com a Helena. Sentava com um triatleta e perguntava um por um, o que está acontecendo? Mas é como? Mas é isso? Mas é aquilo? Tá cansado como? É um cansaço que dói? É um cansaço físico? É um cansaço na respiração? Né? Ou perguntar. Se você não é capaz de perceber no seu aluno da escola ou o desagrado dele em relação àquela atividade, né? Se aquilo dali está em excesso ou não, pergunta. Né? Organiza um sistema de você sentar com os alunos antes da aula ou depois da aula e perguntar. Você está gostando? O que você acha? Está muito? Está forte? Está pouco? Né? Existem hoje muitas ferramentas para isso. Né? Eu acho que se resume no fato de você querer ouvir. Né? Eu acho que falta um pouco as pessoas ouvirem. Alguns médicos têm isso muito presente, né, de uma consulta, onde você vai fazer a consulta com o médico, parece que você é o único paciente daquele dia, porque ele ouve você. É verdade. Tem outros que você sente que você é mais um naquela fila, tem que sair rápido dali. Né? E o professor de educação física não é diferente. Eu já tive a felicidade de ter contato com profissionais de várias áreas diferentes, né, do direito, da medicina, da fisioterapia, que você vê nitidamente aquele profissional que realmente é bom no que ele faz, porque ele consegue ouvir. Né? Em todas as áreas, na publicidade, ouvir, mesmo sabendo assim, bom, ele entende muito menos do que eu, mas é importante eu ouvir o que ele tem para me falar. Qual é a concepção que o meu aluno tem sobre exercício, por exemplo? Quais são as barreiras que na cabeça dele passam para fazer exercício? Ou aquelas aspectos motivadores que levam ele a fazer exercício? Às vezes ele vai com a perspectiva de que ele vai ter uma coisa que ele gosta e você entrega para ele uma coisa que ele não gosta. Então tem que existir essa preocupação do professor de educação física, né, para olhar para isso. Hoje eu recebi uma pergunta de uma professora de dança, né, muito interessante, que ela falou assim, Paulo, quando eu falei da minha filha da ginástica e tal, que eu detalhei um pouco mais do treinamento, e tipo assim, mas será que para chegar numa Olimpíada, para ganhar uma medalha de ouro, será que não tem que ter esse sofrimento? Será que não tem que ter essa carga, essa pressão, esse estresse? Eu falei para ela, sim, tem que ter, mas no momento certo. Em qual momento é que tem que ter aquela... Exatamente. Aquela linha tênue, né? De saber se aquele é o momento da criança ou se é mais para frente, porque são todas as crianças de 10 anos, por exemplo, mas são completamente diferentes, vêm de realidades completamente diferentes, né? Tem estruturas... Ana, não entra na minha cabeça isso, assim, não adianta que nunca vão me convencer de que isso tem que ser, esse momento tem que ser para uma criança de 9 anos de idade, 8 anos de idade. Para mim, eu vou morrer sem entender isso sendo feito dessa maneira. Em alguns lugares já não faz mais, né? Já existe uma outra visão. Então, assim, na minha opinião, não é necessário fazer isso com a criança para ela ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada. Definitivamente não é necessário. Quando você é mais velho, você lida com essa pressão de uma outra maneira, como você acabou de falar. Né? Eu fui atleta e em determinados momentos, o que passa pela tua cabeça correr um meio Ironman? Falar que você se diverte durante a prova não é verdade. É sofrimento do início ao fim. Mas
na minha concepção, quando eu acabava a prova, aquilo me dava uma satisfação tão grande, como me dá até hoje, quando eu acabo de correr, quando eu acabo de fazer alguma coisa, que tem um certo sofrimento durante, mas me dá uma satisfação tão grande, a recompensa maior é eu ter conseguido realizar aquilo e aquilo me empurra a fazer de novo, de novo, de novo. Mas isso é uma construção. Você já tem uma percepção do que você quer ou do que você não quer. Né? É diferente numa criança de 8 anos, 9 anos, que ela está formando essa inteligência emocional, que ela está tendo uma percepção onde, nessa faixa etária, o comprometimento dela é muito maior com o lúdico, é muito maior com a diversão, não é com essa pressão, não é com esse sofrimento. Então, realmente não entra na minha cabeça esse tipo de coisa e eu não concordo com isso. E ela não sabe o que é ganhar uma medalha olímpica. Né? Ela não tem essa noção, essa dimensão. Eu vou ser um atleta para ganhar uma medalha olímpica. Ela está querendo brincar, ela quer se mexer, ela quer curtir o momento dela, o prazer dela com os amigos. Né? Uma coisa que alguns atletas que eu convivi, né? Eu fui um jogador de vôlei medíocre, um triatleta medíocre também, mas eu convivia com atletas que eram campeões olímpicos, enfim. Uma coisa que sempre ficou muito claro para mim, nesses atletas que tiveram mais sucesso dentro do esporte, é que eles sempre tiveram prazer no que eles faziam. Eles sempre se divertiam de alguma maneira. Era raro alguns atletas que você via que estava ali meio que num regime de trabalho. A grande maioria, principalmente os que tinham um sucesso maior, eles se divertiam. Era uma mensagem que eu procurava passar para minha filha diariamente. Você tem que ter prazer no que você faz, você tem que se divertir, independente do resultado, independente do desempenho. Tem que ter diversão. Se não for diversão, não tem sentido. Então, isso, hoje, quando a gente fala isso, fica parecendo que eu estou falando uma coisa assim de você fazer qualquer atividade. É só se movimentar, é só se mexer. Não, não é isso. Eu acredito que tem que ter, até relacionado aos seus objetivos, né? Não adianta você querer falar para mim assim, eu quero aumentar a minha massa muscular de forma significativa e não fazer musculação com intensidade, né, submáxima, máxima. Não vai ter resposta fisiológica. A questão não é essa. A questão é, para que você chegar nesse ponto de comprometimento, se você não tiver uma certa relação de prazer com o que está fazendo, esses momentos de desconforto vão ser muito mais difíceis de você ultrapassar, de você lidar com eles. Nem todo mundo precisa ser atleta. Hoje você tem toneladas de evidência científica mostrando que o exercício físico, de uma maneira bem menos frequente, bem menos intensa, bem menos fatigante, ela também dá resultado, melhora a sua saúde, melhora a sua aptidão física, melhora tudo, o seu sistema imune. Então, não melhora a sua vida, melhora o seu humor, melhora a sua depressão, melhora a sua ansiedade. Melhora tudo. Agora, se você falar para você, mas Paula, se for um pouco mais intenso, tem resultado melhor? Sim, em algumas situações sim. Mas é uma modulação, né? É uma adequação, é uma opção. A minha opção, eu quero ter um resultado melhor, então eu vou ter que ter um comprometimento melhor. Então a gente tem que fazer um nivelamento um pouquinho mais lúcido dessa história, né? O professor tem que ser mais lúcido nessa história, na prestação do exercício. E você deu um exemplo também, que eu achei bem bacana, foi do Bernardinho, do vôlei, que você falou, poxa, ele curte o processo, né? Ele curte o processo. Se ele tem uma competitividade assim, e o processo for assim, para ele tá ok, né? Mas uma criança, o nível de competitividade dela tá lá no chão, né? A criança não é competitiva, ela brinca, né? Por raras as exceções que tem lá uma questão qualquer que ela se torna competitiva, mas no geral ela brinca. Então, ela só curte o processo. Se o processo for desagradável, um abraço, tchau, sim. Lamento. Assim, a competição começa a ter um peso, assim, uma percepção cognitiva da competição lá pelos 12, 13, 14 anos de idade, né? Que aí ela começa realmente ou gostar ou não gostar, né? Existem alguns atletas que eles gostam da competição.
Eles não gostam nem de jogar o jogo pelo jogar o jogo. Se não tiver a competição, aquela competição, né, o campeonato mundial, a Olimpíada, eles vivem em função de participar disso. Esse aqui é o fator, né, que motiva ele a continuar. Tem atletas que param de jogar e nem pegam mais na bola, né? O Nauber, campeão olímpico, falei com ele e falei assim, pô, nem pelada, ele está pedalando, fazendo mountain bike. Então, assim, para ele, perdeu o sentido, porque ele não está mais na competição, né? Então, outros atletas, o Guilherme, que é campeão mundial de vôlei de praia, o Guilherme não gosta de treinar, ele gosta de jogar, né? Não só competir, mas jogar. Joga até hoje. Você passa na praia, está o Guilherme na rede dele jogando lá, direto, né? Então, assim, essa história é uma história que o professor, o técnico, ele tem que ter essa leitura, né? Eu dei o exemplo do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo tinha isso muito bem resolvido, né? Essa vontade de entender, de ouvir o que o atleta está falando para ele, né? Junto com a leitura, com a percepção dele, com as respostas fisiológicas, para poder modular o treinamento. Eu acho que isso aqui é o mais importante, né? Estou vendo aqui uma pergunta do Sérgio Futini, meu grande irmão, professor que eu admiro muito, uma das referências aí na precisão do treinamento de força, principalmente. Ele perguntando o que eu penso da recompensa por mérito. Por mérito. Eu não entendi muito a pergunta, Sérgio. Por mérito de quê? A recompensa, ela é uma coisa prazerosa, dependendo do que você tem de recompensa, né? Agora, por mérito seria... Eu não entendi muito bem. Porque nós estamos falando aqui da competição, o Sérgio, nós estamos falando da competição, mas o objetivo é falar da criança, né? Então nós estamos falando que a criança não entende o que é uma competição. Ela pode até entender, mas não é o objetivo maior dela, né? Isso só chega mais tarde. E do fato das escolinhas, das escolas, né, dentro da própria escola, não ter essa leitura, né, do que é individual. Né? Você não gosta de fazer isso? Então vamos achar o que você gosta. E no próximo módulo a gente faz o que você gosta. Né? Eu acho que, de repente, assim, a linha a intenção do Sérgio aí na pergunta, existe uma coisa que está relacionada com desempenho, com ganhar, com perder, que tem que ser tratada de uma forma diferente também, né? A nossa vida, a gente tem vitórias e derrotas o tempo inteiro. Então, a maneira como você lida com isso, eu acho que no ambiente esportivo, por isso que eu acho que a responsabilidade do professor de educação física que trabalha nesse ambiente de iniciação esportiva e que trabalha com a criança atleta é uma responsabilidade muito grande, porque independente se aquela criança vai seguir a carreira como atleta competitiva, ela pode continuar praticando o esporte, praticando o exercício físico, sem necessariamente ser um atleta que vai disputar campeonato brasileiro, Olimpíada, etc. Mas se ela consegue, né, lidar com as frustrações, né, com ganhar, com perder, até mesmo com as suas limitações de desempenho, que eu acho que é uma coisa fundamental, né, da criança, às vezes, buscar modelos, ou o próprio professor colocou para ela modelos a serem alcançados que ela não vai chegar nunca a alcançar aqueles objetivos, isso para mim é o mais importante. Você pega assim, às vezes, eu já vi algumas coisas acontecendo muito complicadas, né, de crianças que são adolescentes precoces, ou seja, crianças que de repente já quase atingiram a sua estatura, já tem uma massa muscular, já tem uma boa coordenação motora, então naquele momento ali, para aquele esporte que requer aquelas habilidades motoras, é o craque do time. Possivelmente daqui a 2 anos, ele não vai ser mais. Aquele amiguinho que era todo desajeitado, que era ruim de bola, que não conseguia fazer nada, era um adolescente tardio. E aí, 2 anos depois, ele virou o craque e esse deixou de ter esse desempenho. Então, é importante, né, o trabalho, se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas claro. importante essa percepção desse mérito, né, desse mérito, não sei se você acha que se fala, mas a valorização disso.
Um tempo atrás, quando eu jogava, tinha os torneios de bairro, né? O Jornal Globo fazia um torneio de bairro de voleibol que era muito legal, onde você escrevia a sua rua. Depois o negócio ficou meio prostituído, porque aí se contratavam jogadores de outros lugares para jogar pela rua, né? Eu vou confessar que eu fui um dos contratados para jogar por uma rua, não sei onde é que é. Mas era um contrato assim que você ganhava um lanche, né? Que era uma coisa... Na verdade, pegava a gente pela fome de bola, né? Eu queria jogar vôlei, não importa onde é que vai jogar. Não interessa se era... Não queria saber, né? Não interessa. Mas a minha rua participou, a gente tinha um time na minha rua, até a gente avançou bem em algumas etapas. E me chamava muita atenção porque isso é uma coisa legal, você propiciar a pessoas a competição, né? Não necessariamente no Olimpíada, mas é uma maneira que as pessoas têm de vivenciar uma competição e gostar de competir, dentro das suas limitações de rendimento, dentro das suas limitações de desempenho. Mas elas participam daquele cenário, elas participam daquele momento. E isso já é o suficiente. Então, muitas pessoas, só o fato de estar ali participando, estar num jogo com árbitro da federação, de estar jogando, independente se ela vai ganhar ou se ela vai perder, aquilo já era a onda da história, já era a cachaça de fazer ela querer aquilo de novo, aquilo de novo, aquilo de novo. Então, eu acho que existem várias modulações, existem várias situações que o professor pode, de forma a gerenciar, né, para poder fazer. Acho que está respondido, então, Sérgio. O Sérgio está falando que é exatamente isso. Ele é meu irmão, então ele pode estar falando que é. Mesmo que não tenha sido, ele deve estar falando que é. Ele sempre vai... E a gente mora também num lugar privilegiado, né, Paulo? Que é possível... A praia é bem democrática, né? Nesse sentido. Você chega ali com a sua turma, bota a rede ou bota 2 traves e está feito o gol. A praia é democrática, né? Você pega a sua prancha, tá o menino da comunidade, tá o garoto da Zona Sul surfando igual, né? Exatamente isso. Na mesma já é mais difícil fazer em Juiz de Fora, né? Porque aí você precisa de um parque esportivo, né? Eles até têm lá da universidade e tal. Mas já é mais restrito, né? Você perde um bocado de oportunidade, né? Porque é longe, aí precisa chegar até lá, não é aqui do lado, como a gente tem. Eu acho que tem uma coisa assim importante que, mais uma vez, né? Eu acho que a escola é o grande palco para que essas coisas todas sejam desenvolvidas, né? Hoje você tem um circuito de corrida de rua, tem mountain bike, tem circuito de triatlon com a categoria amadora, ou seja, você vê pessoas ali competindo de todas... o cara vai correr 5 km em 40 minutos, outro vai correr em 15 minutos, não importa. O grande lance dessa história, né, que na época que eu era um triatleta lá que a gente tinha, a nossa briga era com a gente. Bom, eu quero no próximo melhorar o meu tempo, eu quero treinar para saber até onde eu posso chegar. Tinha lá as brigas lá na faixa etária, né, as brigas saudáveis lá de amigos que tinha da mesma faixa etária, que um ficava competindo com o outro, mas o que movia mais mesmo era até onde eu posso ir, o quanto eu posso melhorar. Então é uma coisa com você mesmo, né? É uma competição com você mesmo, independente do parâmetro externo. Se fosse ver pelo parâmetro externo com Armando Barcelos, com Marcos Ornelas, eu estava roubado, nunca ia chegar nem perto, né? Eu ia desistir de fazer triatlo. Mas a história era outra. Então, assim, tudo isso, né, eu estou falando que era a minha percepção. Agora, tudo isso pode ser um assunto, um conteúdo da educação física escolar, né, que leva a criança nesse sentido. Né? Tem aquele projeto da prefeitura que eu acho muito interessante, que é o GEL, o Ginásio Experimental Olímpico. São 4 escolas municipais, onde a criança é uma formação de talentos ali, é uma formação de atletas, mas de uma maneira que aquela criança que no final não teve o talento ou o desempenho para ser um atleta, ela sai dali com ferramentas para fazer atividade física para o resto da vida.
Para se desenvolver, né? Escolher o que gosta, o que pode, o que der. Né? Não existe uma visão, uma seleção assim, não. Se você não for aquele atleta que vai para o clube, eu não quero você. Não, não tem isso. Então, esse aqui é o caminho, né? Esse aqui é o caminho que eu acho que é o mais interessante. O caminho da educação. Se no final do ensino médio lá você virou um atleta, legal. Se você não virou, legal também, né? Tão legal quanto. Você vai continuar jogando, você vai continuar se divertindo, você se apropriou de conhecimento, de saber jogar um voleibol, de saber jogar um basquete, que aquilo vai inserir você em vários ambientes sociais. Eu me lembro quando eu jogava vôlei, era uma tremenda ferramenta socializante. Eu chegava em algum lugar que eu não conhecia ninguém, estava rolando lá uma pelada de Posso vôlei, jogar? Me chamavam para jogar. Eu jogava e daqui a pouco estava conhecendo todo mundo, daqui a pouco sabia o nome de todo mundo, né? Porque, de certa forma, eu conseguia me inserir ali. Então, eu acho que a educação física escolar, principalmente, ela saiu de um ambiente muito calistênico, militarizado e tal, que eu concordo que não era o caminho mais saudável, mas também se abandonou completamente, né? Saiu para o zero, né? Saiu para o zero. Se demonizou o esporte de uma maneira, como se fala muito, né? Uma desconstrução muito grande do esporte, sempre atrelando o esporte aos aspectos negativos da competição, aos aspectos negativos do desempenho. E aí, de repente, a gente tem hoje uma educação física escolar que, na minha opinião, ela tem que ser repensada. A gente olhar que existem 650 milhões de pessoas obesas no mundo. A obesidade no Brasil ela só aumenta, inclusive a obesidade infantil, sobrepeso infantil. Alguma coisa não está funcionando. E quando eu falo isso, a gente pensa o seguinte, assim, mas Paulo, mas 2 vezes por semana educação física não vai emagrecer ninguém? Não, não vai. Não, mas já tira do zero. A questão não é essa, a questão é comportamental, né? Existe um estudo feito no high school americano, um estudo muito interessante com crianças obesas de treinamento de força. Que lá as escolas, boa parte delas tem uma sala de musculação. Então, o que se observou é que crianças obesas que fizeram treinamento de força por um período, elas tiveram uma modificação de percentual de gordura insignificante, mas tiveram uma alteração comportamental muito importante. Essas crianças melhoraram a autoestima delas. E aí elas passaram a participar mais espontaneamente de atividades esportivas, atividades físicas, na hora dos intervalos, fora do horário de aula, ou seja, elas se sentiram mais seguras a participarem de atividades. Com isso, elas passaram a se movimentar mais. Então, mexeu com a autoestima. Não teve alteração de composição corporal, mas teve uma alteração comportamental. Então, quando você fala a escola, não precisa resolver naquele momento, naquele período, naquele ano. Ela tem que desenvolver um processo para aquela criança que, por exemplo, é obesa, que ela vai adquirir hábitos mais saudáveis, que ela vai incorporar para a vida dela. E aí, a médio e longo prazo, ela vai emagrecer, ela vai conseguir reduzir o peso, ela vai reduzir os fatores de risco, né, para doença cardiovascular, para doença metabólica. Mas é um processo educacional, é um processo de construção, que na criança e na adolescente é o mais importante que seja feito. Eu acho que na verdade é de reconstrução, né? O sujeito que para de se movimentar, ele sai da vida, né? Ele sai da intensidade da vida. Ele está ali se resguardando emocionalmente de alguma coisa, algum processo aí no meio do caminho dele se perdeu, que ele se retirou da vida. Então, se você na escola der a oportunidade para ele restituir essa vida, né? Ele é capaz de seguir sozinho em algum momento, né? O Sérgio aqui fez um comentário que eu concordo, que você deveria ser secretário do esporte do Rio de Janeiro. Nunca. Rio de Janeiro é difícil, meu Deus. Olha, eu vou te falar que o Brasil é difícil, entendeu? Eu tenho muitas limitações, Sérgio, em relação à política. Eu realmente sou muito limitado em relação à política. Eu não consigo viver nesse modus operandi da política, assim, para mim é muito complicado.
Não dá, não. Eu acho também. O Nelson Rodrigues tinha uma frase ótima, que se o cidadão de bem tivesse a mesma ousadia do canalha, que nós estaríamos num caminho melhor, né? Mas aí fica aquele negócio, eu vou lá para dentro, vou falar com quem, né? Quem vai ser meu amigo ali dentro, meu Deus? É verdade, porque a gente, infelizmente, isso é um fato, né? Muito aqui no Brasil, eu não sei como é que funciona em outros países, enfim, mas muito aqui no Brasil tem aquela coisa que os ruins se organizam muito melhor do que os bons, né? Então, existe uma eficiência organizacional das pessoas ruins para fazer o mal muito mais eficiente do que as pessoas boas. Mas eu gosto de ver o lado bom das coisas também, né? Eu acho que a gente está precisando mais disso, né? Enxergar o copo meio cheio, não meio vazio. Exatamente. Ainda existe muita gente boa aqui também. De repente, elas não estão em instituições, né, formais, não estão na política direta, mas estão realizando coisas importantes, estão realizando coisas interessantes. Eu acho que são os anônimos importantes, né? Tem muito anônimo importante. Exatamente. Eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui agora, esse bate-papo, com pessoas muito legais participando aí, pessoas que eu conheço aí, algumas entraram aí que fazem parte da minha vida, muito interessantes, que contribuem muito até hoje, né? São professores também. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso faz uma tremenda diferença, né? Tem uma capilarização muito grande. Eu acho que é nisso que a gente tem que acreditar. Não dá para ficar só se lamentando. É chato, é ruim, é verdade, mas é seguir fazendo bem, de alguma maneira. Vislumbrando as possibilidades, né? E tornando viável para quem está mais próximo, para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, né? Viabilizando ideias, viabilizando condições. Eu vi que você comentou que já estava meio cheio desse negócio de live, mas eu vou te fazer um pedido, não para não, cara, que você conhece muita gente legal, muita gente que tem muito a acrescentar, então convida os amigos, porque eu aproveitei esse momento, né, para me reaprender também, né, mexer aqui com tecnologia e tal, ligo para o meu sobrinho, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, fico perguntando para ele e para os amigos, mas a gente que conhece muita gente competente, acho que nós temos a obrigação de divulgar tudo isso, né? Todo esse conhecimento que os amigos têm, que nós temos. Eu acho que isso faz parte da grande mudança do mundo, né? Aproveitar. Nós temos menos de 30 segundos. Muito obrigada. Foi um prazerzão falar com você. Eu que agradeço. O prazer foi todo meu, Ana. Foi muito bom, muito bom. Gostei. Foi muito legal. Participar aqui com você foi muito legal. Um beijo, Paulinho. Vou te chamar outra vez, tá? Pode reclamar, mas eu vou chamar. Obrigada a vocês todos que estão assistindo, tá? Então tá bom. Ai, fiquei toda boba agora. Obrigada a vocês que estão assistindo, tá, gente? Um beijo, Paulão. A gente se vê.